Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus e, irmãos, é um motivo de regozijo nós podemos glorificar e exaltar o Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Ainda que distantes, que não presencialmente, mas online, conectados no Espírito Santo de Deus que nos faz um, nós temos esse privilégio de poder glorificar e exaltar o nome dEle. Então, que nós possamos cultuar ao Senhor. Fique em reverência aí na sua casa, coloque-se em prontidão ou aonde você estiver e que o Espírito Santo de Deus possa falar contigo nesse momento. Amém? Vamos ler a palavra de Deus que está em 1 Coríntios 9, 24. 1 Coríntios 9, 24 diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de agir no nosso meio, que Ele possa fluir no meu e no seu interior. Em nome de Jesus. Deus amado, nós pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça. Alcança o Teu povo, Senhor. Nós estamos aqui sedentos de Ti, precisamos da Tua direção, precisamos do Teu agir, Senhor, como o Senhor tem cuidado de nós. Alcança cada um, Senhor, dos Teus filhos. Senhor, fala conosco e que Tua presença se faça palpável neste momento. Nós pedimos a Tua graça e a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta, ele treina por um objetivo, ele treina para ter o êxito na sua atividade como atleta profissional. Se nós formos pegar o histórico dos grandes atletas, por exemplo, o Usain Bolt, que é um corredor, ele diz que ele treinou mais de 4 anos para que ele pudesse em uma Olimpíada correr 9 segundos. Michael Jordan, o Oscar, jogador brasileiro de basquete, enfim. Todos esses atletas, eles se dedicaram, tiveram compromisso e colocaram amor naquilo que eles faziam. E esse texto, ele nos mostra que a nossa vida deve ser como de um verdadeiro atleta. Por que não dizer de um atleta de Cristo? Por que não dizer de alguém que verdadeiramente se esforça, alguém que verdadeiramente tem compromisso, alguém que verdadeiramente ama a presença de Deus? Irmãos, os dias que nós estamos vivendo são dias que têm nos exigido um compromisso muito mais amplo do que outrora nós tínhamos. O prêmio que nós temos é o prêmio da salvação. O prêmio que nós temos é a glória eterna e nós temos que correr para que nós possamos alcançar essa promessa. Essa mesma disciplina Deus requer de nós e sabemos que o nosso prêmio ele é muito maior do que qualquer troféu, do que qualquer campeonato, do que qualquer Olimpíada. O nosso prêmio é um dia nos encontrarmos com o Senhor e morar com Ele eternamente. Deus tem as suas prerrogativas e não abre mão do nosso compromisso. O compromisso que Ele tem comigo e com você é um compromisso que nós devemos buscar, ou melhor, o nosso compromisso para com Ele é um compromisso que nós devemos buscar continuamente, é um compromisso onde nós devemos adorar, um compromisso onde nós devemos glorificá-lo, não olhar para aquilo que nos assusta, que nos assombra, mas verdadeiramente manter a nossa comunhão, a nossa aproximação com o Senhor, porque isso verdadeiramente apraz, e o Senhor ele tem prazer em nos abençoar quando nós agimos assim. Em Lucas 9,62 diz, e Jesus disse-lhe, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O dia que nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador é um dia que Ele não tem mais retorno. E graças a Deus por isso. É um dia que nós não devemos olhar mais para trás, é um dia onde nós não devemos sentir saudade mais das coisas que nos escravizavam outrora. E agora nós somos libertos pelo sangue de Cristo. E como todo atleta, nós temos um caminho a percorrer rumo à nossa vitória. E a nossa vitória, irmãos, ela não é corruptível. A nossa vitória é incorruptível. A nossa vitória é eterna. Nos dias que temos vivido, mais do que nunca, é preciso nos esforçarmos para alcançarmos as promessas de Deus. Veja em 1 Pedro 1,7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Como nós temos, irmãos, nos preparado para alcançarmos essa coroa de glória? Como nós temos nos preparado para alcançar essas promessas que o Senhor tem para com cada um de nós? Como nós temos nos preparado para vivenciarmos aquilo que Deus tem como bênção para nós aqui nessa terra? Como todo atleta, eu vejo 3 características, irmãos, que são indispensáveis para que nós possamos seguir nessa jornada como atletas de Cristo vitoriosos. O esforço, o compromisso
e o amor. Vamos ver primeiramente sobre o esforço. Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Todo o esforço de um atleta é pensando em uma conquista. Ninguém se abdica, renuncia, tem disciplina, treina arduamente, se não for para conquistar algo, para não conquistar o pódio, por que não dizer? E o nosso pódio, ele é um pódio que redundará numa glória eterna. O nosso pódio é um dia encontrarmos com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E o nosso pódio também é ter uma vida vitoriosa aqui nessa terra. Mas para isso é necessário compromisso, esforço, é necessário dedicação, disciplina, fazer sempre o algo a mais. O atleta que ele é hoje campeão, que ele é diferenciado, ele não se limita em treinar simplesmente o básico, ele faz o esforço maior. Enquanto os outros dormem, ele está lá treinando, trabalhando, se esforçando. A nossa vida como crente tem que ser assim. Enquanto o mundo descansa, nós estamos ali na presença de Deus, orando, buscando de madrugada, consagrando na presença do Senhor, sabendo que o Senhor está ouvindo o nosso clamor audível e com suas mãos estendidas para poder abençoar as nossas vidas. Afinal, na madrugada, a filha é menor, é assim que nós aprendemos com o nosso pastor, um exemplo de mais de 40 anos, durante madrugadas e madrugadas, orando na presença do Senhor, nos ensinando, deixando um legado, deixando um rastro, e nós muitas vezes desperdiçamos essa oportunidade que temos. Por isso que existem diferenças entre crentes e servos. O Senhor, ele, não é que ele faz distinção, mas quem procura mais, quem se dedica mais, quem se esforça mais, é mais recompensado, é mais abençoado, alcança o pódio primeiro. Todo esforço de um atleta para conquistar o seu prêmio, e esse prêmio, ele é acompanhado, essa caminhada é acompanhada de renúncia. Nós como crentes devemos ter a mesma postura, sabendo que é através daquilo que nós abrimos mão, para que possamos ter Deus como o controlador de nossas vidas. Saiba que tudo aquilo que você deixa de fazer, tudo aquilo que você outrora fazia e agora já renunciou por amor a Cristo, colocando o controle da sua vida nas mãos do Senhor, saiba que esse esforço será recompensado. 1 Coríntios 9, 25 e 27. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, ou seja, ele renuncia tudo que for contrário àquilo para alcançar o prêmio dele. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro não como uma coisa incerta, assim combato não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo, de alguma maneira, venha ficar reprovado. Em 2 Crônicas 15, 7, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Irmãos, a nossa jornada, ela é feita de busca, pelejas, provas e vitórias. Não é possível que um crente só se acostume com as provas, no sentido de vida sempre sendo provada, sempre sendo ali, né, cozinhando no banho-maria, e não possa usufruir das promessas de Deus no seu viver. Nós como crentes temos que ter o desejo de ver as promessas do Senhor em nossas vidas, porque o maior interessado em nos ver abençoado é o próprio Senhor. De nada adianta, irmãos, o nosso pastor orar por nós, consagrar, pedir ali para o Senhor dar uma bênção às nossas vidas, se nós não seguimos o rastro e fazemos o mesmo. Um avião sem combustível não pode decolar. Um avião sem pista, ele não está autorizado a alçar voo. Então, pavimente o seu caminho com esforço, com dedicação, buscando a presença de Deus, para que Ele possa honrar e te abençoar com as promessas que Ele tem para o teu viver. O esforço exige disciplina, dedicação, fazer mais que o convencional, jejuar com frequência, orar nas madrugadas, interceder pela obra, pelo pastor, pelo ministério, pelos obreiros, abrir mão daquilo que carnalmente nos satisfaz em renúncia, para que somente a vontade do Senhor venha se cumprir em nós. Ou seja, sem esforço, nenhum crente terá a sua promessa efetivada, a sua promessa realizada. Jeremias 29, 12 e 13. Então me invocareis e ireis e orarei a mim e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Provérbios 8, 17. Eu amo aos que me amam, e o que de madrugada me buscam me acharão. Ageu 2, 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Crente, servo de Deus,
Esforçai pelo caminho que o Senhor tem colocado à nossa frente. Esforçai para alcançar a promessa do Senhor como um bom atleta de Cristo. Aleluia. Mas também é necessário, como atleta, ter compromisso, lealdade, compromisso com quem nos treina, compromisso com o treinador, alinhamento. Irmãos, quantas vezes nós ouvimos a direção de Deus através da vida do nosso pastor Balmir e nós não seguimos, nós fazemos do nosso bel prazer, nós fazemos do nosso jeito. Isso não é compromisso, isso não é lealdade. Todo time, todo atleta profissional, ele tem um vínculo com o seu treinador. Nós temos aqui um treinador que é o nosso pastor, que tem nos ensinado, nos orientado através daquilo que ele tem vivido na presença de Deus, e por isso nós devemos seguir esse rastro, ter obediência àquilo que Deus nos orienta. Tenha esse compromisso, porque com certeza o Senhor ele agrada disso e satisfará aquilo que tão almeja o seu coração. Em Filipenses 3, 13 e 14, irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando aceitamos a Cristo, nós temos um compromisso único de servi-lo como suficiente salvador de nossas vidas. Nós não podemos olhar para trás, não podemos recuar, não podemos retroceder. Mais uma vez, quem lança a mão do arado não pode deixar de fazer a obra, não pode deixar de seguir a Cristo. Por isso é importante o nosso compromisso e a nossa lealdade. Os obstáculos existem nesse caminhar e as adversidades, e infelizmente, algumas delas podem nos afastar da presença de Deus. Mas, quando isso acontecer, irmão, irmã, quando isso acontecer, servo de Deus, lembre-se da promessa que Deus fez para a sua vida. Quando tudo parecer mal ao seu redor, lembre-se do que Deus já falou a teu respeito. Quando o caminho estiver difícil, lembre das promessas que Ele tem projetado para o teu viver. Lembre das bênçãos que você já recebeu, porque afinal de contas, todo crente, ele com certeza já recebeu bênçãos em sua vida. E mais, se nenhuma dessas coisas for motivo suficiente para você tomar fôlego e recuperar a sua corrida, lembre-se da sua salvação. Lembre-se da glória, lembre-se da eternidade. É assim que nós temos que viver, irmãos. Viver nessa terra, mas lembrando sempre da eternidade, porque os sinais estão claros. Jesus Cristo está voltando e a qualquer momento Ele buscará a sua igreja, aleluia. Em Êxodo 14, de 10 a 15, diz assim: e aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixe-nos que servimos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Irmãos, eles estavam com saudade do pecado, saudade de serem escravos. E nós não podemos ter essa saudade de hora nenhuma em nossos corações. A nossa caminhada tem que ser olhando para frente. E olha o que Moisés respondeu no verso 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calarei. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamamins? Diga aos filhos de Israel que marchem. Servo de Deus, marche. Marche em direção à promessa que Deus tem para com a tua vida. Quantas vezes eu marquei passo, deixando de viver as bênçãos incríveis que Deus tinha para mim. Irmãos, glória a Deus pela infinita misericórdia de Deus. E eu vou dizer mais, irmãos. Alegre-se porque você tem um pastor que não desiste de você. Alegre-se porque o pastor e a família dele não desistem de te ver vitoriosos, não desistem de ver no rumo como um atleta bem-sucedido em Cristo Jesus. E entenda bem-sucedido como bem-aventurado espiritualmente, cheio da graça de Deus e conquistando as bênçãos. Alice verdadeiramente ao ministério, tenha compromisso com Deus na vida do nosso pastor. Seja o que tenta contra você ou o que tenta com a sua vida, continue marchando em direção à promessa de Deus.
Hebreus 10, 37 e 39. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não recuaremos, não olharemos para trás. Se até aqui nós chegamos pela fé nós continuaremos. Podem tentar calar a igreja, podem tentar perseguir a igreja, mas ninguém, como disse Jesus, ninguém prevalecerá contra a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Irmãos, creia que o Senhor ele está te blindando, creia que o Senhor está cercando a tua vida, creia que o Senhor está fazendo algo para que nós possamos ser cada dia mais cercados pela tua graça, mas também creia que é necessário nós nos esforçarmos, buscarmos, caminharmos, continuarmos avançando, porque o Senhor não tem prazer nos que olham para trás. Então avance, busque. Esse período que nós estamos vivendo, de suposto isolamento no sentido físico, nós não podemos ter esse isolamento espiritual. Ainda que nós estamos distanciamento social, nós não podemos ter distanciamento espiritual, não podemos nos afastar do Senhor, não podemos nos afastar da nossa unidade em Cristo Jesus, porque nós somos uma igreja, um corpo, estamos bem ajustados, unidos com vários irmãos que estão orando, buscando e clamando para que tudo isso passe rápido. Irmãos, uma coisa interessante que me chamou muito a atenção na vida de um atleta é que nenhum atleta ele faz o que faz se não tiver amor. Se não existir amor na sua profissão, amor naquilo que ele pratica, no seu esporte, na sua atividade, não são só os prêmios que fazem alguém querer ser um atleta, mas também o amor naquilo que se coloca, naquilo que se faz. E nós como crentes, que temos a identidade de Cristo em nosso viver, temos as marcas de Cristo em nós, sabemos que foi por amor que Ele se entregou na cruz. Foi por amor que Ele olhou para mim e para você, para os nossos pecados, nos perdoando antes mesmo de nós cometermos as nossas falhas. O Senhor Ele nos amou primeiro. O Senhor Ele nos amou com misericórdia. O Senhor nos amou com graça. E sabemos que por amor Ele corrige e exorta. Assim como um treinador também, se for preciso, ele corrige e exorta ali o seu atleta. Cristo nos corrige e exorta. O nosso pastor, ele nos corrige e exorta porque ele faz isso com amor. Faz isso para que eu e você não venhamos a nos perder, mas para que todos nós possamos continuar ali como atletas, rumo à nossa vitória, rumo ao nosso pódio. Mateus 22, 37 a 39. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o grande mandamento, o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar o irmão só porque ele nos olhou de um jeito torto, nos olhou de um jeito diferente, ou até mesmo falou algo contra nós. Será que Cristo, Ele não é a prova máxima de que devemos olhar com amor? De que devemos perdoar, porque o amor ele é acompanhado do perdão? O amor ele é acompanhado da graça? O amor é acompanhado da misericórdia? O amor é acompanhado da justiça? Será que nosso pastor, ele não tem sido um exemplo para você de amor? Quantas vezes nós presenciamos ali na fila pessoas que saíram falando mal do nosso ministério, irmãos? E aí no retorno, todos nós imaginávamos que essas pessoas seriam exortadas pelo que fizeram, mas não, elas são recebidas com amor. E tem uma frase, irmãos, que muito toca os obreiros que ali ficam. O pastor sempre fala para essas pessoas: agora vocês estão aqui do meu lado, e não mais na frente afrontando, mas agora do meu lado como suporte. O diabo que perde, quem é derrotado é o inimigo de nossas almas. Então saiba que nós temos que amar como Cristo nos amou. E se nós temos vivido, irmãos, um momento onde o amor, infelizmente, ele tem se esfriado. As pessoas estão perdendo o seu vínculo com a glória de Deus. As pessoas estão deixando as circunstâncias dessa vida, as tristezas desse mundo, serem maior do que a graça de Deus que é presente em nós. O medo
Irmãos, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então não tenha medo dos dias maus, não tenha medo da circunstância que nos envolve. Olhe para o Senhor que venceu a morte. Olhe para o Senhor que venceu naquela cruz. Então, irmãos, nós temos que entender que é através desse amor latente em nossos corações pelas almas, pelos que nos cercam, pelos que são nossos, pelos que são caros para nós, é através desse amor que nós devemos caminhar. Porque um dia nós fomos resgatados por amor. Um dia nós aceitamos Jesus porque Ele nos amou primeiro. Um dia nós fomos consagrados ao obreiro porque nós amamos a obra de Deus e desejávamos servir. Um dia nós fomos corrigidos porque Deus nos ama e nos corrigiu para que nós não venhamos a nos perder. Então ame a obra de Deus, ame a presença de Deus, ame o nosso pastor, a sua família, ame o ministério que você faz parte, ame o departamento, o seu líder. Porque com amor é que nós subiremos. Irmãos, o amor ele vai permanecer para sempre. Porque o amor é o próprio Deus. E se nós não amamos, nós não podemos dizer que servimos a Deus. Porque Deus, ele é amor. Mateus 24:12, um alerta. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não permita, irmãos, que esse amor ele se esfrie em seu viver, mas seja verdadeiramente um servo fiel, como um verdadeiro atleta de Cristo. Irmãos, como um verdadeiro atleta de Cristo, sabendo que lá na frente, ou agora, ou daqui a pouco, ou a qualquer momento, essa trombeta soará e nós estaremos com o Senhor. Mas até esse dia chegar, nós viveremos de glória em glória, viveremos de vitória em vitória, glorificando e honrando o nome do Senhor. E para encerrar, Hebreus 10:36, porque necessitais de paciência. Nenhum atleta, ele começa hoje e amanhã já é campeão. Ele tem uma jornada, um caminho. Então necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, para que depois de estáis preparados, para depois de estáis fortalecidos, santificados, possais alcançar a promessa. Amado irmão, glória a Deus por esse momento. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar nos conduzindo, continuar nos abençoando, continuar nos enchendo com a tua graça, porque nós precisamos da sua graça. Irmãos, nós temos um pastor que diuturnamente tem orado por cada um de nós. Nós temos obreiros que têm pago um preço junto com o nosso pastor para poder ver a obra crescendo, a obra sendo expandida espiritualmente. E, irmãos, daqui a pouco nós estaremos unidos novamente, glorificando e exaltando ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nosso viver. Então, glorifique a Deus por esses dias que nós estamos tendo, mas daqui a pouco, em nome de Jesus, nós teremos o cessar de tudo isso e a glória de Deus sendo derramada em cada um de nós, presencialmente, juntos, unidos, como um corpo bem ajustado e alinhado. Vamos orar agradecendo a Deus pela sua infinita graça e misericórdia. Ó grande Deus, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, alcança, Senhor, cada servo teu, cada serva tua, que nesse momento está ouvindo essa palavra, que possa, Senhor, ser cheio do teu poder, cheio do teu Espírito Santo, que nós possamos ser fortalecidos, Senhor, como um verdadeiro atleta de Cristo, que nós possamos nos espelhar naqueles que são exemplos para nós, Senhor, a saber da vida do nosso pastor, Senhor, que tem sido verdadeiramente um exemplo de homem de Deus, juntamente com a sua família, para com todos nós, um atleta de Cristo, vencedor e um campeão. Senhor, nós queremos seguir o rastro de Jesus, porque nós sabemos que o nosso pastor, ele segue os rastros de Jesus. Então, Senhor, verdadeiramente que o Senhor possa continuar nos abençoando, continuar nos arregimentando como um povo teu, continuar, Senhor, fazendo de nós atalaia em tuas mãos. Alcança, Senhor, aqueles que não são crentes, que não te conhecem, que possam verdadeiramente se entregar a ti como único e suficiente Salvador e serem verdadeiros atletas de Cristo, começar essa jornada com o Senhor. Grande Deus, dissipa para as trevas todo o mal contra a tua igreja. As obras do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e nós somos a tua igreja e pedimos a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia. Obrigado, grande Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado com a tua misericórdia, Senhor, com a tua mão de poder, e nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, pelas promessas que nós ainda veremos, em nome de Jesus Cristo, que nós te agradecemos e oramos assim, Senhor, em unidade, como um corpo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amada igreja, a paz do Senhor Jesus Cristo.